Lucas 14, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam a Jesus. E ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que tomar a sua cruz e vier após mim, qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, e pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora o verso 8 do capítulo 15. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Feche seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra. Essa é a sua palavra de um Deus que nos ama. Como disse essa linda canção ministrada agora, Pai, o Senhor nos ama. A cada dia, o Senhor ama as nossas vidas. O Senhor ama, Pai, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nos afastando da Tua presença, mesmo muitas vezes não renunciando a nada para estar na Tua casa. O Senhor continua a nos amar, Pai. Que a Tua presença fale ao nosso coração aqui nesta noite. Que o homem se cale e que o Teu Espírito, através da Tua palavra, ministre através da sua multiforme graça. Que o Senhor derrame misericórdia sobre as nossas vidas. E que nós saiamos deste lugar sabendo que tem um Deus que não se esquece de nós, que nos ama e está sempre de braços abertos para nos receber. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, que ela começa falando que uma multidão acompanhava Jesus. Havia uma multidão que seguia Jesus, não somente por causa das suas palavras, mas porque viam em Cristo algo diferente. Viam em Cristo alguém que podia mudar a sua história, alguém que podia mudar a sua vida. Mas as palavras de Jesus não eram doces.
As palavras de Jesus não eram palavras que simplesmente agradam a todos. Tanto que, dado o momento do seu ministério, alguns começaram a ir embora. E Jesus reúne os seus discípulos. Reúne esses para quem ele falava essa primeira palavra. Reúne todos esses e pergunta para eles: vocês também não querem ir embora? Para ser meu discípulo, precisa de algumas coisas. Vocês também não querem ir embora? A palavra do Senhor aqui fala que se nós não carregarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, nós não somos dignos de ser os seus discípulos. Ele fala mais ainda: se nós não negarmos algumas coisas que temos, se nós não negarmos algumas coisas dessa terra, para segui-lo, não tem como sermos seus discípulos. Não tem como. Ele termina falando: se nós não renunciarmos a algumas coisas, e ele fala de diversas coisas, não podemos também ser seus discípulos. Mas daí ele completa: se não renunciarmos a tudo, nós não podemos ser os seus discípulos. Aqui conta uma história de uma mulher que perdeu algo. Mas aqui conta uma história de também um homem que perdeu o seu filho por um tempo. Uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Na música que o Mel cantava, falava que nós precisávamos da cruz, que nós precisávamos da presença de Deus, que nós precisávamos entender o significado do sacrifício de Cristo na nossa vida. Aqui fala de alguém, talvez essa foi uma das primeiras parábolas que eu ouvi da palavra de Deus. E fala de alguém que tinha tudo, tinha todos os bens dessa terra, tinha o que ele precisasse dentro de casa, tinha todas as suas necessidades supridas, não precisava buscar fora nada. E talvez assim é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, que todas as nossas riquezas estão escondidas em uma pessoa. Tudo que nós precisamos está em uma pessoa. Uma pessoa que se fez humana e habitou entre nós, diz lá em João. Que mesmo ele sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória e habitou no nosso meio e se fez semelhante a nós. Sendo tentado em todas as coisas, como o próprio profeta Elias também o foi. E ele veio. E em Colossenses fala que nessa pessoa habita todas as riquezas que necessitamos. Que nessa pessoa habita tudo aquilo que precisamos para encontrar em Deus suficiência e existência e plenitude completa. Essa é a palavra de Deus. Mas fala que esse jovem, como eu e como você, certa vez resolveu buscar fora algumas coisas. Resolveu buscar em uma terra distante. Distante da graça de Deus, só estamos quando pecamos. Dentro da casa do Pai havia tudo. Mas o pecado certa vez entrou na vida daquele homem. O pecado certa vez entrou na vida daquele jovem. E ele começou a ficar afastado da casa de seu pai. O pecado não entra de uma forma escancarada. O pecado vai entrando com pequenas atitudes. Eu até anotei uma frase muito conhecida. E que fala, eu lembrava nesse momento, aqui no finalzinho, uma frase interessante, fala assim, ó: cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus pensamentos, pois eles se transformarão em atitudes. Cuidado com as suas atitudes, pois elas se transformarão em ações.
Cuidado com as suas ações, pois elas se transformarão em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles moldarão o seu caráter. E o seu caráter definirá o seu futuro. Aquele jovem não tomou cuidado com os seus pensamentos. Algo começou a chamar a atenção fora da casa do seu pai. Algo começou a levá-lo mais pelos seus prazeres e desejos do que pela sua própria razão. A vida cristã, ela não é feita de experiências que nós somos levados a longe dos nossos pensamentos. Ao mesmo tempo que Deus transforma a nossa vida e nós pensamos de forma racional. Romanos 12:1 fala que o nosso culto é um culto racional. Mas os pensamentos desse jovem o afastaram da casa de seu pai. Os pensamentos desse jovem o afastaram da presença de Deus. E eles se tornaram atitudes, que se tornaram hábitos, que o fez cada vez mais distante da presença do seu pai. O fez cada vez mais distante da presença daquele que é santo. E muitas vezes nós estamos nesse caminhar. Muitas vezes nós nos encontramos como essa dracma perdida. Perdida dentro de casa. Perdida dentro da igreja. Essa mensagem, essa parábola que vem antes do filho pródigo, quer dizer que às vezes, muitas vezes, nós dentro de casas perdemos a graça de Deus. Que nós dentro da casa do Senhor perdemos a presença do Pai. E muitas vezes isso vai tornando cotidiano. Você chega a um culto, você chega a uma sexta-feira, você chega num sábado, você chega num domingo, e aquilo vai se tornando cotidiano, e a presença de Deus não se manifesta mais na sua vida, porque algo foi perdido. E essa parábola da dracma aqui, nesses versos 8, 9 e 10 do capítulo 15, fala que havia uma mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa, e procura diligentemente até encontrá-la. Às vezes dentro da casa de Deus nós nos perdemos. Às vezes dentro da presença, nós não conseguimos mais achá-la. E nós precisamos entender, e achar o caminho de volta. Achar o caminho daquele que nos leva novamente em direção ao Pai. Esse jovem não achou a casa do Pai porque perdeu tudo. Esse jovem não resolveu simplesmente voltar para a casa do Pai porque tinha acabado tudo. Porque quando tinha acabado tudo, ele se meteu em um lugar pior ainda. Quando tinha acabado tudo, ele foi comer comida de porcos. E porco é o animal mais imundo para um judeu. E ele foi comer da comida mais imunda dessa terra. É o que simboliza esse trecho. E ele começou a comer. E ele estava em um lugar imundo. Todo o simbolismo dessa parábola, ele traz que ele tinha se tomado do laço do passarinheiro, tomado de algo que o prendia no pecado, e ele não conseguia mais sair. Até que houve um tempo em que ele percebe e começa a ter lembrança da casa do seu pai. Ele começa a ter lembrança da presença de Deus. Começa a lembrar o que acontecia na casa de Deus. O que acontecia na presença do seu pai. O que tinha ali. E ele se arrepende. Ele se arrepende de tudo que ele fez. E ele resolve escrever uma carta para o seu pai. Ele resolve pedir para voltar. E no caminho de volta ele vai pensando e refletindo sobre a sua vida.
Só há um caminho de volta para Deus, e esse caminho é a confissão, esse caminho é o arrependimento, esse caminho é a volta. E nós precisamos entender isso. Não basta entendermos somente que Deus nos ama. Precisamos entender que nós necessitamos da graça de Deus todos os dias da nossa vida, e a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre nós. Mas que nós precisamos voltar para a casa do Pai. Nós não podemos nos perder na presença dEle. E nós voltamos com arrependimento. E nós voltamos com confissão de pecados. E nós voltamos quando nós reconhecemos que somente em Deus nós somos supridos de todas as nossas necessidades. Somente no Senhor nós encontramos aquilo que nós precisamos. Não é numa igreja, não é num pastor, não é num líder, não é num ministério de louvor. E não é onde nós servimos. É em Deus. O que nós precisamos está em Deus. Só nele. Só nele. Só nele. Quando esse jovem fala, ele fala na casa de meu pai. Na casa de meu pai tem aquilo que eu preciso. Na casa do meu pai tem perdão. Na casa do meu pai não me olham como eu sou imundo. Ele me olha através de Jesus que é santo. Ele me olha através daquele que se entregou. Ele me olha através do seu filho. E sabe o que esse texto diz isso? Porque fala que quando o seu filho voltou, ele separou o novilho cevado. O novilho cevado, um judeu quando perdia alguma coisa, ele colocava algo no lugar. E o que ele colocava no lugar era o novilho. Pelo que entende que é o novilho cevado, fala que esse jovem ficou muito tempo longe da presença de Deus. Porque ele pegou um animalzinho pequeno e hoje ele já era um novilho cevado. Esse jovem ficou muito tempo longe da presença de Deus. Mas quando esse jovem volta, onde nós paramos, fala que o pai estava, e levantando-se foi o seu pai em sua direção. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. E ele vem em nossa direção. Entenda que Deus é o buscador e Ele vai na sua direção. Não é você que recebe a Deus, é Ele que está te buscando. É Ele que está te trazendo de volta. É Ele que está indo na sua direção. E Ele quer ver você de volta na casa dEle, na presença dEle, buscando a sua vida. Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu filho. Arrependimento, confissão. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Quando nós confessamos e nos arrependemos, Ele nos veste com roupas de santidade. Ele nos limpa de todo pecado. E Ele nos veste com roupa de santidade. Olha o que mais, verso 22. Vestiu, põe-lhe um anel no dedo. Esse anel significa paternidade. Não é porque você pecou, não é porque eu peco, não é porque nós nos afastamos da presença de Deus que nós nos deixamos de ser filhos de Deus, quando nosso coração já se entregou a Ele. Ele traz e diante de todos ele fala: esse é o meu filho, põe um anel no dedo dele. Esse é o meu filho amado. Fala para quem está do seu lado: você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. É isso que ele fala. Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno. O pai, porém, diz: trazei melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias dos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, que significa Jesus Cristo.
Todas as vezes que um pecador se arrepende e volta para Deus, o sacrifício de Cristo é glorificado no céu. Todas as vezes que um pecador se arrepende e volta para Deus, o sacrifício de Cristo é glorificado no céu, e a festa no céu. A festa no céu. Todas as vezes que alguém volta para Deus, todos no céu, os anjos se lembram que foi o sacrifício de Cristo que realizou toda essa obra, que foi Cristo que fez tudo. Ele é o principal da festa. Sem Ele não há festa. Sem o novilho não há perdão. Sem o novilho e sem o sacrifício, sem a obra expiatória na nossa vida, não há. Nós só chegamos no céu por causa que Cristo desceu, sacrificou e morreu pelas nossas vidas. Dentro da Trindade Ele se sacrificou. Somente por causa disso. Ele é o centro da festa. Ele é o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este é o meu filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E foi achado. Muitas vezes chegam outros como a lei. Muitas vezes chegam outros como as tradições. Muitas vezes chegam outros com muitas coisas que simboliza o filho mais velho. Que é a lei, que é o povo. E fala, ele não merece. Ele não merece. E Deus fala, você está sempre comigo, você tem direcionado nos caminhos de Deus, mas esse é o meu filho, ele é o meu amado, e nós vamos nos alegrar com ele. Às vezes muitas coisas vêm para tirar a alegria, as tradições, a lei e muitas outras coisas. Mas Deus fala, a graça de Jesus, ela é superior a toda a lei. A graça de Jesus é superior a todas as coisas. A graça de Cristo Jesus. E eu queria deixar essa mensagem para você hoje. A graça de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a entender isso. A entender que você é alvo de um Deus que te busca todos os dias. Você é alvo de um Deus que não se esquece da tua vida. Se Deus simplesmente falou com você, eu queria que você fizesse um sinal com a mão, quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar com esse sinal da mão levantado, enquanto o Melk chega, e nós vamos cantar essa canção do filho. Pode ficar com a sua mão levantada. Se você quiser chegar, você que levantou sua mão, quiser chegar no altar, pode chegar também. Pode chegar no altar de Deus, fala, Deus, eu quero a tua presença na minha vida hoje. Eu quero fazer parte desse povo de Deus. Eu quero fazer parte todos os dias da obra que Cristo Jesus já começou. Eu quero fazer parte da presença de Deus. Eu não quero me perder na sua casa. Eu não quero me perder diante dos homens. Eu quero ficar cada vez mais perto da tua presença. Eu não quero ir para longe, mas também não quero me perder perto. Eu quero que a graça de Deus hoje manifeste na minha vida. E eu quero entender que Deus me ama todos os dias. Se eu não entendo até agora que Deus me ama, eu quero entender, Deus me ama. Deus falou que você pode chegar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça de Deus, essa que nunca se esquece de nós, a doce presença do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida e sobre todos aqueles que aguardam e esperam a volta de Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado, em nome de Jesus. Glória a Deus.